Sejam todas muito bem-vindas à nossa live de agora. Boa tarde. Estou já ao vivo aqui no Instagram. Estou entrando aqui no Facebook. Boa tarde, mulheres. Como vocês estão? Boa noite para aquelas que estão em Portugal, que estão na Europa. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. Estou aqui dividida nas duas câmeras. Eu quero que o pessoal que está no Instagram, por favor, já deixe uma mensagem aí se o som está bom, se a imagem está boa. Por favor, dê um ok aí, manda um okzinho ou um coraçãozinho. E a mesma coisa ao pessoal do Facebook. Vamos para mais uma live aqui, né, de aquecimento do nosso programa, o mapa do nosso evento, o mapa para o emagrecimento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Como vocês estão? Eu já vou pedir um favor para vocês, como sempre. Tem um aviãozinho aqui, o pessoal do Instagram, clica aqui nesse aviãozinho e manda essa live para os seus contatos. E a mesma coisa, clica aqui no coraçãozinho e vamos fazer subir coração. O pessoal do Facebook também, vamos compartilhar essa live com uma amiga, com uma vizinha, com uma irmã, com uma parente qualquer, com qualquer mulher. E também vamos curtir essa live. Vocês sabem que quanto mais curtidas vocês dão, mais coraçãozinho, mais essa live o Instagram entrega. Isso mostra para o Instagram que esse conteúdo é um conteúdo de relevância para as mulheres que querem emagrecer de forma saudável e definitiva. Então vamos lá, boa noite a todas. E eu gosto muito de saber de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Então coloque aí também. O pessoal do Facebook, dá um ok se estão me escutando, se o som está bom, se a imagem está boa. O pessoal do Facebook, eu já sei, já deu, do Instagram. E agora o pessoal do Facebook, dá um joinha aí que tá tudo bom ou não, para eu ver essa questão do som. Como que tá aí, pessoal? Me dá um retorno aí com relação a... Deixa eu ver aqui com o pessoal, se alguém tá me mandando aqui no outro celular aqui. Pra gente ver se o som do Facebook está ok, pra gente já começar o conteúdo da live, né? Minha garganta tá ruim, deixa eu beber um pouco de água. Deixa eu ver aqui. Se o som... Então vamos lá, né? Para eu saber se o pessoal tá escutando, o pessoal já tá entrando. E... Oi, quem que estiver do Facebook entrando aí, já dá um ok, fala se o som está bom, se vocês estão me escutando e vendo também. Para mim, aqui eu consigo saber que tá tudo ok, mas eu não sei o som, eu não consigo ver. Então nós vamos começar mais uma live. Outro pedido também que eu vou fazer, quem que ainda não me segue, tá? Aqui em cima, olha, vocês conseguem, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, comece a me seguir agora. Porque às vezes você está assistindo essa live com uma amiga, com uma vizinha, com alguém, e você ainda não me segue. Então já comece a me seguir agora, tá? Então vamos lá para a nossa live. Hoje, a live, a live que eu faço aqui, todas as lives, é a pedido de vocês. Vocês pedem um tema e aí eu atendo. E as pessoas me perguntam muito, as mulheres me perguntam muito, opções de jantar para emagrecer, tá? E não só isso, opções de jantar para emagrecer, mas assim, a gente vai falar sobre essa alimentação no jantar, se ela engorda ou se ela emagrece, tá? Então essa semana, gente, que antecede, né, o evento, o mapa para o emagrecimento, é uma semana que eu vou trazer muitas informações para vocês, muito conteúdo, tá? Então eu sempre falo que existe uma mulher antes
e uma depois desse evento. Eu já costumo falar que existe uma mulher antes e depois de cada live que eu faço pelo conteúdo, porque assim, todo o conteúdo que eu passo aqui para vocês não é só um conteúdo teórico, todo o conteúdo eu já mostro como você pode colocar em prática. Tanto que muitas mulheres, elas já falam, eu já vou fazer. Tem algumas que já fazem, me mandam foto, me dão um retorno do que já está aplicando. Muitas já falam, Marlene, eu já estou caminhando, eu estou dormindo melhor, eu estou colocando, por exemplo, usando o alimento a favor do meu emagrecimento, já estou conseguindo. Então, assim, o conteúdo que eu passo não é só um conteúdo teórico, é para você já colocar na prática. Então, assim, o que acontece? Isso é muito importante porque saiu da live, você já tem condições de colocar isso em prática e já ter resultados. Imagina todo esse conteúdo até o dia do evento, o mapa para o emagrecimento, e no dia do evento que eu vou trazer mais conteúdo. E aí você vai pensando, porque às vezes a pessoa pensa da seguinte forma, tá, gente? Esse conteúdo é de graça, é gratuito, não vai ter nada relevante. Gente, se você colocar em prática o que eu falo aqui, porque todo o conteúdo você já consegue colocar em prática, você já consegue ter transformações na sua vida. A live de ontem, por exemplo, a live da semana passada, quando eu entreguei para vocês aquela regra 80-20, quem não assistiu a live, volta que ela está gravada, tá? Já coloca aquilo em prática que vocês vão já ver alguma transformação na vida de vocês. Então é conteúdo. Quando eu falo dos alimentos a favor do seu emagrecimento, já coloca em prática. Então não é porque é gratuito esse conteúdo dessas lives, o evento, o mapa para o emagrecimento, que não é nada relevante. É um conteúdo muito importante que você já tem condições de ir colocando em prática. E depois no curso a coisa vem, olha, pauleira. Então assim, e outra questão também, que às vezes a pessoa faz o seguinte, e é por isso que muitas mulheres não conseguem esse emagrecimento saudável e definitivo, que elas não colocam em prática. Por exemplo, às vezes ela está aqui assistindo essa live, mas ela não está nem aí. Gente, o que é importante? Eu primeiro, agradeço por vocês estarem aqui presente nessa live, porque se não fosse vocês, eu não seria nada de mim, vamos falar assim, eu não teria como passar o conhecimento. Mas antes de continuar, eu vou me apresentar, porque eu ainda não me apresentei. O pessoal que não me conhece ainda. Eu sou Marlene, eu sou nutricionista, gerontólogo, e eu trabalho com emagrecimento há mais de 20 anos. Aqui nas redes sociais eu ensino mulheres acima de 40 anos, 40, 50, 60, 70, a emagrecerem de forma saudável e definitiva. Eu desenvolvi um método que você pode aplicar no seu dia a dia, e é isso que eu ensino no curso, para você emagrecer de forma saudável e definitiva. E aí que eu peço para você, gente, nada nessa vida a gente não precisa de esforço. Às vezes a pessoa fala, tem que fazer esforço. Tem. Tudo na vida que a gente quer um resultado, uma transformação, a gente só consegue com esforço. Então, para isso, assim como eu estudei, só de faculdade foram 5 anos, mais 2 anos de mestrado, mais 5 anos de doutorado, um monte de ano aí estudando. E fora os anos de pesquisa que a gente vai fazendo de experiência. Então foram muitos anos de experiência para passar todo esse conteúdo, esse conhecimento para você. E aí o que acontece? Eu peço, você mulher, reserve 1 hora do seu dia para aprender, para estudar. Por quê? Porque se você estuda o que eu estou, não é só ouvir, tem que começar a ouvir, inserir e aplicar no seu dia a dia. Você vai transformar, porque a gente só consegue a transformação quando a gente aprende. Vocês acham que eu, quando comecei lá a faculdade, eu entrei na faculdade, quando eu saí eu era uma pessoa transformada? Então eu estudei para isso, e você também. Então assim, cada dia, cada conteúdo que eu trago aqui para vocês, o que acontece?
você tem que colocar em prática, você tem que estudar para colocar na sua prática. É isso que eu deixo bem claro, é para você. Então você tem que aplicar esse conhecimento que eu passo para você, para a sua vida, para você ter a transformação. Não é a minha transformação, é a sua transformação. Então assim, quando eu dou esse conteúdo, não é um conteúdo vazio, não é um conteúdo vago, porque, por exemplo, hoje a live é gratuita, no evento vai ser gratuito. Então é um conteúdo que é uma informação que você consegue uma transformação. Então assim, e esse conteúdo é para todas as mulheres. Muitas vezes a mulher fala assim, como que ela fala? Ela fala assim, eu já sou velha para isso, eu não consigo mudar. Gente, você só não consegue mudar porque se você está viva. Se você tiver 60, 40, 70, você está viva, você está mudando. Você vai passar por uma transformação. Principalmente se você pegar esse conteúdo e colocar em prática. Entenderam? Então, assim, todo mundo tem condições de mudar e mudar para melhor. Então, o que acontece? A gente tem que ter esse estudo e colocar, aplicar no seu dia a dia. E eu fico assim muito feliz porque, olha, eu vejo as pessoas falando, eu quero, doutora, mesmo na menopausa consigo, é muita banha que espalha. Gente, qualquer idade vocês conseguem a transformação. A questão é que vocês se subestimam. Então, assim, primeiramente, eu não sei se vocês ficam felizes de estar aqui aprendendo. Eu me sinto privilegiada. Eu fico muito feliz com que então assim, eu fico cada dia da live, para mim é um prazer, porque é um privilégio, e eu estou muito feliz. Por quê? Primeiro, porque você está aqui comigo, vocês estão aqui comigo. E olha bem, eu vejo que tem mulheres de todo mundo aqui. Tem mulheres, coloca aí o pessoal, tem mulheres da Suécia, de Portugal, hoje ainda não apareceu nenhuma eu também sou aqui na menopausa e sou gordinha. Eu não sei onde que a Inês que ela não colocou, mas tem da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá. Então, assim, mulheres do mundo. E isso, gente, traz uma satisfação muito grande para mim. Isso me deixa muito feliz, porque você está aqui comigo para o seu processo de transformação. Porque se não fosse você, eu não existiria, eu não estaria aqui colocando todo o meu conhecimento, todo o ensinamento para ajudar na sua transformação. E outra questão também que me deixa muito feliz é o seguinte, porque eu vou mostrar que você não precisa de terrorismo nutricional para emagrecer de uma forma definitiva. Minha bisavó aprendeu a escrever com quase 100 anos. Nunca é tarde para aprender e principalmente aprender a ter uma saúde melhor. Então, olha o exemplo. Para quem que está falando aí? A Josi, que está na menopausa. Na menopausa você deve estar com 50, né, Josi? Imagina a avó que com 100 anos aprendeu a escrever. Então, nunca é tarde, gente. Você aprender a escrever com 100 anos, é muito difícil. Agora, emagrecer com 50 de forma saudável e definitiva, isso aí é possível, depende de você. Então, como eu estava falando, o que eu vou trazer para você? Eu vou mostrar que você não precisa de fazer o terrorismo nutricional que as pessoas estão para emagrecer, porque as pessoas, elas estão criando na cabeça de vocês, a internet é boa, mas tem muitas coisas que nós precisamos de filtrar muito bem, passar por um filtro muito fininho. Por quê? Porque tem muita coisa, muito terrorismo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Se eu comer isso, eu emagreço, aí eu como e não emagreço. Então, o que acontece? Acontece que não precisa disso. E eu vou mostrar aqui para você que é possível, e eu já venho mostrando. Por exemplo,
Quem seguiu, quem viu a live, quem não viu, volta lá para ver aquela regra 80-20 da alimentação. Como que você emagrece? Comendo algumas guloseimas de forma controlada. Isso não é terrorismo, isso é pelo contrário. É você emagrecer de forma saudável, definitiva. E o que eu peço para você, gente? Para você estudar e conseguir colocar em prática, é importante que você... eu não peguei o meu caderninho. É importante que você tenha um caderno que faça anotações. Porque aí o que acontece? Você anota lá. E é uma coisa que a gente, quando escreve, os estudos mostram que a gente, quando anota, faz anotações, a gente aprende muito mais. A gente vai fixando, porque você vai escrevendo e lendo. Então aquilo vai ficando fixo na nossa memória. Então a gente aprende mais. E não só para isso, porque como são muitos conteúdos, você tendo esse caderninho, você vai vendo o que está faltando, o que você precisa. Então faça anotações. E também vai anotando todas as mudanças que você fez, para você ver o quanto que você está evoluindo, tá? Então assim, eu preciso saber o que te faz sofrer de verdade, né? Então assim, o que eu vejo, e tem todas, nas minhas alunas no curso, nas redes sociais, quando eu faço a postagem, elas comentam. Eu sei que muitas mulheres chegam para mim muito desanimadas, sem esperança, falando que já tentaram tudo, que estão muito tristes, com depressão. Então elas falam, mas eu já tentei tudo, Marlene, eu não consigo fazer nenhuma mudança na minha alimentação, eu não consigo emagrecer, eu não consigo. Sabe por quê? Na verdade, quando elas falam que tentaram tudo, né? Aí eu já pergunto, você já mudou definitivamente os seus hábitos? Você já mudou a sua alimentação? Aí quando eu pergunto assim, você já aprendeu realmente a usar o alimento a favor do seu emagrecimento? Ela fala, mas como assim, Marlene? Porque às vezes a pessoa pensa, é só comer fruta, né? Mas será que é isso mesmo? Eu tenho que jantar. Mas como que é esse jantar? Então, o que acontece? Não usou tudo ainda. Ela usou de uma forma errada. De uma forma que a rede social passa. Que, por exemplo, se você ficar sem comer, se você cortar carboidrato, se você não jantar, você emagrece. E isso não é verdade. Pelo contrário. Eu já mostrei para vocês, quem estava na live, que a gente emagrece comendo, tá? Mas tem que se aprender a usar o alimento a favor do seu emagrecimento. E não precisa de nenhum terrorismo nutricional para você emagrecer de forma saudável e definitiva. Então isso que é importante. Por quê? O que eu vejo e eu quero saber de vocês. Como que está a sua relação com o corpo? O que te incomoda? Alguém já falou aqui, ó, eu sou bem gordinha, muita banha espalhada. Então é isso. Então o que eu vejo? Os sofrimentos, a sofrência das mulheres, as mulheres estão sofrendo muito com excesso de gordura, desanimadas. Muitas não vestem a roupa que querem, mas vestem a roupa que cabe nelas. Então às vezes ela tem uma roupa, tem essa blusa que ela adora. Mas aí quando ela vai vestir, ela tenta colocar a blusa, não cabe no braço, porque o braço está muito gordo. Então é isto. Não, quantas mulheres não usam biquíni para ir à praia, usam maiô daqueles bem grandes para tampar tudo e para apertar. Quantas mulheres que vão à praia e ficam com aquela saída de praia, que eu esqueci o nome agora, eu chamo saída de praia, tá? Alguém escreve o nome. O que acontece? São mulheres que estão em sofrimento. E pelo contrário, eu sempre falo aqui, essas mulheres que vivem, que vão para a praia só de maiô, que não usam biquíni, que coloca, às vezes tem umas que a gente vai na praia e coloca um camisão por cima do biquíni, que vai até no meio da coxa. Outras mulheres que abrem o guarda-roupa, não veste aquela roupa que ela queria, mas veste a roupa que cabe nela. Às vezes ela já sai de casa emburrada.
Quantas mulheres que estão destruindo o casamento, brigando por marido, não é porque não gosta, é porque está infeliz com ela mesma que não consegue emagrecer. Então tudo isso leva uma desarmonia dela e com a família também. Quantos lares que estão sendo destruídos, quantos casamentos, porque a mulher está infeliz com o peso, não consegue emagrecer de forma saudável e definitiva. Mas eu falo, mulher, você é uma privilegiada. Você tem eu e a minha água, né, gente? É uma das coisas que a minha característica é, essa minha companheira aqui o dia inteiro. Você tem que se sentir privilegiada, você tem que agradecer o dia inteiro por tudo, apesar disso. Por quê? A mulher, você é perfeita. Na verdade, Deus te fez um corpo muito perfeito. Por quê? Apesar de você estar com as suas gordurinhas, você tem uma capacidade de mastigação, de digestão, de absorver todos os alimentos de forma adequada. Oi, doutor, eu sinto fome, tento me controlar, mas não é fácil. A gente tem que aprender a fazer tudo isso. É o que eu ensino no curso, Inês. Porque realmente não é fácil. Eu sei que não é fácil. O que acontece? A gente tem um corpo perfeito. Só ter um corpo que nós temos a capacidade de mastigar, de absorver os nutrientes, mas Deus fez algumas coisas, algumas questões a gente não tem. Por exemplo, o nosso organismo, ele não consegue produzir todos os nutrientes que nós precisamos. Por exemplo, as vitaminas. Algumas vitaminas nós produzimos, a vitamina K, mas a grande maioria, alguns minerais também nós precisamos de ingerir. Até mesmo para produzir nossa energia, nós precisamos de ingerir os alimentos. Mas o que foi construído? O que Deus nos deu? Ele nos deu o alimento. Então nós precisamos, Ele nos deu o alimento e nós temos um corpo perfeito para a gente conseguir digerir esses alimentos e absorver os nutrientes que estão nos alimentos. Por isso que nós precisamos aprender a usar o alimento a favor da nossa saúde e não a favor da nossa doença, que é uma gordura. Então, assim, quando a gente ingere esse alimento, a gente tem que agradecer. Então, assim, Deus criou a gente perfeita para conseguir digerir e absorver todos esses nutrientes que estão nos alimentos. Então, nós temos que aprender, você tem que aprender a utilizar o alimento a favor da sua saúde, a favor do seu emagrecimento, do seu corpo saudável e não ficar nessa sofrência, nesse sofrimento de que tô gorda, não consigo emagrecer. Você tem tudo para isso, você é perfeita, mulher, você é bonita, você é uma especial. Então só que o que acontece? Mas sabe quais são os dois grandes problemas das mulheres? Primeiro, muitas mulheres acham que sabem tudo. Elas têm uma falta de informação incrível. Então elas elas acham que sabem tudo sobre o emagrecimento definitivo. E aí eu vejo, não. Porque quando a mulher fala da seguinte forma, deixa eu só ver aqui. O que as mulheres falam? Da seguinte forma. Quando as mulheres falam para mim, olha, Marlene, eu bebo água com limão de manhã para emagrecer. Ela não sabe. Eu não estou comendo carboidrato para emagrecer. Aí eu falo, falta de informação. Gente, eu aqui sou o canal da transformação, porque há mais de 20 anos eu estudo sobre os alimentos. Eu fiz um doutorado em ciências de alimentos, eu tenho um conhecimento muito amplo. Qual que é a melhor forma de usar determinado alimento a favor da nossa saúde e do seu emagrecimento? Então, eu sou o canal da transformação. E eu não estou julgando nenhuma de vocês. Vocês não precisam saber porque cada uma tem a sua profissão. Mesmo que você não tenha estudado, você trabalha com alguma coisa ou não, mas você não estudou o que eu estudei. Eu estudei mais de 20 anos para saber o que eu sei.
Então, assim, eu não estou julgando de você não saber, mas é importante, eu só estou querendo fazer um alerta, que é muito importante você procurar informações corretas, porque ficar nessas montes de informações que te deixam, não te levam ao emagrecimento definitivo, não pode. Então isso é um dos grandes erros das mulheres. O outro erro, muito também que as mulheres cometem, é a falta da autovalorização. O que acontece? Muitas mulheres acham que elas não são merecedoras de um corpo bonito. Elas acham, tá bom desse jeito. Então, assim, muitas vezes isso, gente, não significa de ter ou não condição financeira. Muitas mulheres que têm uma boa condição financeira falam, não preciso de mudar, eu não mereço um corpo bonito. Pra quê? Então, elas não se valorizam. Então, já tá bom desse jeito. Elas acostumam com o ruim. Então, o que elas acham? Que elas não têm essa capacidade de transformação, porque elas acabam habituando com essa questão ruim, com o que é ruim. Elas já estão acostumadas com o ruim. Elas não viram ainda o que é o bom estar magra, porque quando eu falo de estar magra, eu sempre falo e vou repetir isso todas as lives. Quando a gente fala na questão da gordura, não é a questão somente estética, é também. Porque o que é a coisa melhor? Você se olhar no espelho e você se ver mais magra, mais fina. O que é você vestir uma calça que antes não cabia e agora ela fecha super folgada? É uma questão. Mas, quando eu falo de obesidade, eu estou falando também de saúde. Porque a gente sabe que obesidade é doença e que obesidade leva a muitas outras doenças. Então, quando a mulher que está obesa fica com dor nos joelhos, que não consegue andar, o que acontece? Ela está doente. Essa sobrecarga, essa dor no joelho é decorrente do excesso de peso. Se vocês quiserem testar, que eu acho que é uma coisa boa, como teste, pega um saco de arroz de 5 quilos e carrega assim, ó. E dá 3 voltas na sua casa. Eu não sei o tamanho da sua casa, tá? Mas se a sua casa for muito pequenininha, você dá umas 5 voltas com aquele saco de arroz. Você vai ver o peso que é. Pode ser que o seu braço vai doer, porque se você for carregar ele aqui. Agora imagina você ficar anos com esse excesso de peso, carregando para baixo e para cima, subindo e descendo escada, indo e voltando na rua, tá? Então, gente, e eu estou aqui justamente para isso, para ser o canal da sua transformação, para te ajudar nesse processo da sua transformação, para você melhorar, emagrecer de forma saudável definitiva e diminuir todas essas doenças, essa sofrência, para você ser feliz, para você ter a transformação. Então, assim, se Deus criou o alimento para você cuidar do seu corpo e da sua saúde. E aí, a gente não precisa de terrorismo. Quando Deus criou o alimento, gente, Ele não criou nenhum suplemento, já está na natureza. Tanto que, onde que a gente vai buscar os melhores alimentos para a nossa saúde? É na natureza. Eu sempre falo, pensem muito bem o que você vai colocar na boca. Porque desde o momento que você coloca um alimento que não é saudável, você está falando assim, nossa, o que eu estou colocando para o meu corpo? O que eu estou oferecendo para o meu templo sagrado? Porque a gente tem que ver o nosso corpo como um sagrado. E o que é sagrado a gente tem que cuidar mesmo, tá? Então, você precisa, eu vou te falar uma coisa, anota, já pega esse caderninho e vai anotando. Então, enquanto isso, vão compartilhando essa live, vai convidando mais alguém para participar, uma amiga que precisa de ouvir isso, que está acima do peso, que está com dificuldade, porque essa live é para todas as mulheres. Se você conhece uma mulher de 70 anos que está acima do peso, ela precisa transformar, ela precisa ouvir essa live, ela precisa entrar nesse processo de transformação. Ela não é velha para isso. Assim como uma de 40, de 50. Por isso que eu falo, quando eu falo que a mulher não está com a autoestima baixa, ela não se valoriza,
é isso, ela achar que é velha com 70 anos e não precisa transformar. Então, assim, a gente precisa disso. Você precisa entender a importância de cada alimento para a sua saúde. E eu costumo falar, gente, que Deus não ia criar nenhum alimento ruim. O que Ele criou que não é para a gente comer, Ele já coloca alguma substância tóxica que não é para a gente comer. Mas ainda Ele deu para a gente a inteligência de transformar o alimento para a gente conseguir utilizar melhor. Vou dar um exemplo, não sei se o pessoal de Portugal conhece. A gente tem uma mandioca aqui no Brasil, que tem gente que chama de macaxeira, que tem uma mandioca brava e uma mandioca que não é brava, tá? A mandioca brava, ela tem uma substância que é venenosa. O que acontece? Só que tem um processo de transformação que a gente faz, que a gente pode consumir a farinha dessa mandioca e ela não vai fazer mal. Mas a gente tem que conhecer esse processo, porque se comer a mandioca e é brava, você vai morrer. A mesma coisa, tem um peixe que ele tem uma substância que é altamente tóxica, que se você come aquele peixe, aquela parte do peixe que eu não sei, tá? Tem que ter uma técnica para preparar aquele peixe. Então, ele é saudável, mas se você come aquela substância, ou seja, Deus fez as coisas certinhas. Deus não fez nesse peixe, Ele jogou essa substância pelo peixe inteiro. Ele deixou aquela substância separada, só que aí o que acontece? A pessoa tem que saber usar aquele peixe a favor da saúde dela. Então, você precisa aprender aonde buscar informação correta, fazer o que é correto. Ou seja, como usar o alimento a favor do seu emagrecimento. E hoje na live, vai ser uma live disso mesmo. Mostrar para você porque as pessoas, elas acreditam e pensam viamente e elas engordam jantando. E aí elas falam, jantar engorda. Aí para de comer, engorda também, não emagrece. Então o que está errado? Será que é o jantar que engorda? Então a live, o que nós vamos falar hoje é isso. Usar o alimento a favor do seu emagrecimento no jantar. Se eu uso o alimento correto, a forma de comer, a quantidade que não é correta, o que acontece? Aí sim eu vou engordar. Mas se você utilizar de uma forma correta o alimento a favor, mesmo na janta, você não vai engordar. Vocês acham que eu não janto? Eu janto todo santo dia. Todo dia eu janto. Faço todas as refeições. Então, o que acontece? Aí que é a questão. Então, assim, vocês acham, coloca para mim aí no chat, tanto do Facebook como do Instagram, você acha que jantar, comer à noite, jantar, engorda? Põe sim ou não? Só coloca assim, para eu saber. O que acontece? Eu sei que a maioria vai falar que sim, porque as pessoas, elas falam que jantar engorda. E eu vou mostrar para vocês que não é o jantar que engorda, mas é o que você come e a quantidade que você come. Isso sim vai fazer você engordar. Assim, ó, a Maria Divina já falou lá, engorda. Estão falando assim, sim. A Lília falou que não. Então é isso, gente. Essa questão, o jantar não engorda. O que vai fazer você ganhar peso é o que você come e a forma como você come. Porque senão seria até fácil, tá? Então, assim, o que a gente sabe? O horário da janta tem alguma coisa a ver? Tem, eu vou falar sobre isso, Lília, tá? Então, assim, são 3 coisas. O que você come, a quantidade que você come e o horário que você janta, tá? Então, assim, são 3 pontos fundamentais. Então, assim, e eu vou mostrar para vocês, fiquem até o final dessa live que já eu vou falar como que deve ser, sugestões de que você deve, o que você deve consumir para a favor do seu emagrecimento. O que acontece? Quando uma pessoa, por que as pessoas normalmente jantam e engordam? Muita gente janta e engorda.
E aí a pessoa associa, eu janto e eu engordo, ou eu janto e eu não emagreço. O que acontece isso? Por que acontece? Primeiro, o horário, come muito tarde, come muito e come alimentos muito calóricos. Então, assim, o excesso de alimentação ruim à noite faz a gente ter um acúmulo de gordura. Gente, sempre tem exceção. Se você um dia vai a uma festa, você vai a um casamento, o casamento é 7 horas da noite e o jantar vai ser meia-noite. Não é esse dia que vai fazer você engordar, é o todo dia. Porque normalmente a pessoa faz isso, excesso de alimentação ruim todos os dias. E por quê? Eu vou explicar. Pessoal, uma outra característica minha também, por isso que eu falo, gente, compartilha a live, manda coraçãozinho se vocês estão entendendo. Por quê? Porque eu falo e explico o porquê. Então, por que o excesso de alimentação ruim à noite aumenta o percentual de gordura? Primeiro, à noite nós temos o menor gasto calórico. Porque o nosso corpo começa a entrar em repouso, ele já vai descansando. E na noite, principalmente, a hora que você está em repouso, dormindo, o seu organismo gasta energia, mas gasta menos do que essa agitação, anda, vai, tudo. À noite a gente vai acalmando, você está lá dormindo, o seu gasto de energia é menor. Se você come mais alimentos, principalmente de alta densidade calórica, o que vai acontecer? Você come mais e gasta menos, Você vai ficar com saldo positivo aqui. Entenderam? Então, assim, gasta menos, nós estamos aqui. Se você à noite gasta menos e come mais, aqui nós estamos em equilíbrio, tá? Se você gasta menos porque você está dormindo e come mais, você vai estar, vou abaixar aqui por causa do pessoal do Facebook. Você tá com essa lacuna aqui, do meu rosto, então você tá aqui no equilíbrio, Vou colocar o meu olho. Você gasta menos e come mais, o meu rosto é o seu saldo positivo de gordura, Isso aqui tudo vai se transformar. Se você faz isso todo dia, ontem eu jantei bife de boi, cará, refogado e batata, cenoura e abóbora assada. Acho que não fiz certo, não tá certo. Vocês viram que vocês fazem errado e continuam fazendo. Vocês sabem que estão errados, mas como? A questão é essa. Por isso que eu falo que eu sou o canal da transformação de vocês, porque vocês fazem errado, sabem que está fazendo errado, mas não sabem sair do errado. E aí acha que está tudo certo. E vai ver que hoje vai repetir de novo, ou se não for repetir isso, vai repetir outra coisa. Então é por isso. Então jantar não engorda, mas pode engordar. São duas coisas diferentes. Jantar não engorda, mas pode engordar. Depende de quê? Do que você come e da quantidade do horário. Porque se você janta, por exemplo, 7 horas e vai dormir às 9, você tem 2 horas aí. Se você janta 8h30 e vai dormir às 9, você tem um tempo muito menor. O que seu organismo faz? Ele começa a ficar mais calminho e aquilo que você comeu, ele não gasta, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai transformar em gordura durante a noite, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, assim, o que você tem que pensar? O que você come à noite normalmente? Isso é uma coisa. A que horas você come à noite e quanto você come? Porque tem uma questão também, meninas. Às vezes a pessoa fala assim, Marlene, mas eu como uma refeição leve. Eu como uma refeição leve. Mas o que é uma refeição leve? Se eu comer um pacote de batata palha, aquela Pringles, ela é leve, mas é altamente calórica e gordurosa, tá? Então vamos lá. Então você tem que saber esse controle, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar o que você não deve comer, tá? Normalmente. Primeiro, alimentos com muita densidade calóricas ou indigestos.
Quando você já pensa nisto, só de eu falar isto, eu acho que você já tem condições de pensar. O que são alimentos de alto valor calórico indigestos? Por exemplo, alimentos gordurosos, alimentos fritos, alimentos industrializados, ultraprocessados, alimentos com excesso de açúcar, muitos alimentos que têm açúcar e têm gordura também. Por exemplo, sabe aquele sorvete que você fala, eu vou tomar só uma bolinha para refrescar? Você já pensou o quanto de calorias, o quanto de gordura e de açúcar que tem ali? O que você também não deve consumir? Gente, eu tô aqui pensando. Eu tô pensando aqui com meus botões. Eu tô falando assim, o que você não deve consumir. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou ser diferente de médico. Por quê? O médico, quando você vai, que às vezes ele fala assim, você não pode, principalmente quando você vai no médico, que ele vê que você está acima do peso, gordinha, ele fala assim, ele vai lá na gavetinha dele, ó, eu tô no meu consultório, tá, gente? Ele vai lá na gavetinha dele, eu nem vou pegar um papel, ele pega uma receitinha assim, ó, o que ele faz? Ele escreve, não pode, não pode, não pode, não pode. Não é assim? Eu sei, sabe por quê? Porque eu já peguei paciente assim, que veio pra mim e falou assim, doutora, o médico falou que eu não posso comer isso tudo aqui que eu preciso emagrecer, mas eu não sei o que eu posso comer. Porque ele dá uma lista, essa lista que eu tô dando pra vocês, só que eu não vou fazer como médico, eu vou falar o que você pode comer. Então segura até o finalzinho dessa live que já vem dica. Eu não sou médico, eu sou nutricionista. Por que o médico faz isso? Porque ele só acha que é proibido. Vocês lembram que eu falei lá atrás que vocês às vezes procuram informação errada? Então, quem entende de comida é quem? É nutricionista, não é o médico, tá? Então assim, vamos primeiro o que você deve evitar. Já falei, alimentos hipercalóricos, com muitas calorias, tá? E alimentos indigestos, normalmente são alimentos fritos, alimentos gordurosos, alimentos ultraprocessados, alimentos com açúcar. Alimentos com excesso de carboidrato e também alimentos com açúcar refinado. Porque muitas pessoas, eu sei, que chegam em casa cansados, estressados, morrendo porque morreu de trabalhar, porque a nossa vida não é fácil de mulher, a gente trabalha muito e chega em casa, a gente tem que dar conta de tudo. E o que ela fala? Ela faz o seguinte, eu quero um docinho para relaxar. Só que não um docinho assim, é uma barrinha de chocolate, é uma barrinha de doce. Isso vai atrapalhar, né? Por quê? Voltando, o valor calórico é alto e você vai dormir, você tem um positivo aí para transformar em gordura. Outro ponto importante também que muitas pessoas confundem, tá? Que não, na verdade não é que confundem, não sabem. Excesso de fibras à noite, por exemplo, alface. As pessoas comem muito alface, né? E aí elas não conseguem dormir direito. E a gente sabe que não dormir direito, o que acontece? E atrapalha o emagrecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que vai refletir no nosso sono também, a gente que vai, na verdade, prejudicar o nosso sono. Então, por exemplo, se for alimentos que formam muitos gases, como cebola, alho, feijão, a gente deve evitar à noite. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. E claro, a quantidade de tudo isso que você come. Às vezes a pessoa chega faminta. Marlene, eu comi só um lanche. Só um lanchinho. Aí eu falo, mas o que você tinha naquele lanche? Porque eu sempre, gente, na minha cabeça eu falo, tem lanches e lanches. O que você comeu? Ah, eu tava tão cansada quando eu cheguei em casa, que aí o que eu fui pedir? Eu liguei e pedi um lanche. Só que veio um lanche com hambúrguer, com queijo, uma rodelinha de tomate. Aí vem, às vezes, um monte de batata frita, aquela batata lá,
E aí o que acontece? E aí ele pediu uma Coca-Cola. E aí o que tinha naquele lanche também? Maionese. Tudo calórico. O pão, que é o carboidrato, o hambúrguer, que normalmente desse lanche ele é mais gorduroso, é mais calórico, a maionese, que é gordura, ou seja, você está ingerindo uma bomba calórica, a caloria vai lá, aí você, ó, aqui, a caloria vai lá e você vai repousar, esse excesso aqui vai se transformar em gordura, que você não vai gastar durante a noite. Então isso é uma questão muito que a gente tem que ficar atento, muito importante, tá? Então assim, então o que a gente deve consumir, né? Então voltando, o jantar engorda? Não, o jantar não engorda, mas se você tiver um consumo desses alimentos diariamente, ele vai fazer você ganhar peso. Por exemplo, hoje muitas pessoas compram aquele pão recheado com calabresa, com não sei o que, passa e é super prático, come aquilo e vai deitar. Aí a pessoa não sabe por que engorda, faz tudo, às vezes ela tenta fazer tudo direitinho durante o dia. Então assim, o que você pode consumir à noite para não ganhar peso? A gente tem que ter uma alimentação. Primeiro, a alimentação ela tem que ser uma distância do horário que você vai jantar. A quantidade, se a gente pensa porque a quantidade também, ela é fundamental. Mesmo se eu consumir aquele alimento que eu devo consumir à noite, por exemplo, uma sopa, mas se eu consumir, sei lá, uns 4 pratos de sopa, isso são muitas calorias, então tem que controlar a quantidade, tá? Então assim, e o que eu vou consumir? Então, por exemplo, Marlene, então eu não posso comer salada? Pode, você pode, por exemplo, comer um legume grelhado, refogado, uma sopa de baixo valor calórico, porque as sopas normalmente são de baixo valor calórico, evitar o excesso de carboidrato, comer uma carne branca, um peixe, se for o caso, algo que seja de boa digestão, um iogurte desnatado, uma proteína, um ovo, um omelete, então que seja de fácil digestão e de pouco valor calórico, que vai favorecer o seu sono e não ter uma quantidade excessiva de calorias, porque senão vai transformar mesmo em gordura. Então assim, as pessoas, outra questão também que eu fico assim, que as pessoas na live ficam, Marlene, porque já teve gente aqui que perguntou, qual que é alimento que eu posso comer à noite que eu devo? Gente, eu primeiro, seria muito fácil eu chegar aqui e falar, come isso, mas vocês têm que entender todo o processo, é por isso que eu falo, anotem, pega, quando vocês estiverem aqui na minha live, faça assim com o ouvido, venha com a cabeça, corpo e alma na live para vocês entenderem, porque aí o processo fica muito mais fácil de você colocar em prática. Porque se você é uma coisa que eu só imponho, olha, come isso, isso e isso. O que vai acontecer? Se hoje, por exemplo, se eu falasse assim, come peixe, come, sei lá, cenoura salteada e come, por exemplo, iogurte desnatado, por exemplo. Se você não tiver peixe, se você não entendeu todo o processo que eu expliquei, você vai falar, não vou comer. Aí você vai falar, já que eu não tenho peixe, eu vou comer, sei lá, vou comer um frango frito que sobrou do almoço, que nem deveria ter na sua casa, né? Então, assim, são essas coisas. Por isso que eu explico todo o processo para você conseguir colocar na sua vida, no seu dia a dia. Porque eu não vou estar aí com você todo o tempo. Eu tô aqui, tá? Então, assim, agora eu entrego, mas lá no curso Menos Peso e Mais Saúde, eu tenho condições de estar mais próxima de você. Mas aqui na live, no evento, o Mapa para o Emagrecimento, não. Eu não consigo te acompanhar. São muitas meninas, mulheres. Na verdade, nem são tantas. Por quê? Porque como eu não consigo fazer o acompanhamento de, sei lá, 200 mulheres, é um grupo restrito, tá? Então, porque eu tenho que ter um bom acompanhamento. Mas, por isso que aqui na live eu explico todo esse processo. Eu não chego e falo, quando eu anunciei para você a live,
como fazer um jantar que favorece o seu emagrecimento, eu podia simplesmente chegar aqui e falar, olha, coma isso, isso e isso. Pronto, e ir embora. Mas o meu recado não está dado. Eu não teria feito um trabalho bom para você. Eu não teria entregado o meu melhor para você. Porque para você entender isso aqui que eu vou falar, exemplos, você depois, pelo fato de você já ter escutado toda a live, você fala, se ela falou que é por isso e por isso, se eu comer em pequena quantidade, tudo bem. Então você vai ter essa flexibilidade para a sua vida. E é isso que eu quero, que você aprenda a aplicar na sua vida. Não é aquela coisa, Marlene, não pode jantar. Você não está aprendendo. Porque vai chegar um dia que você vai querer jantar e você vai falar o quê? Você não vai saber. Mas da forma que eu expliquei aqui, vocês estão entendendo, gente? Manda aí um sim, manda um coração, se isso está claro para você, porque isso precisa de estar claro. Porque se não tiver, a minha live não está fazendo sentido nenhum. Está claro para vocês esse processo? Manda um coraçãozinho aí, ou fala um sim, para eu ver se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando. Manda sim, o pessoal já está falando sim, tá claro, estamos entendendo, isso. Então assim, porque senão não tem o porquê de eu estar falando aqui, porque senão vocês vão ficar na mesma coisa. Sim, está bem claro para mim. Então senão vocês vão ficar na mesma coisa de água com limão emagrece, comer à noite carboidrato não pode jantar porque janta que engorda, jantar que engorda, depende. Tá? Então vocês já sabem o que vocês devem evitar no dia a dia. Claro que, Marlene, hoje, olha, acabou, eu não tenho mais coisa, amanhã que eu vou fazer feira, eu posso comer? Pode, desde que seja uma quantidade controlada. Então vocês vão aplicando no dia a dia. E olha bem, todo o conteúdo que eu já dei nas outras lives, vocês viram que vocês vão montando quebra-cabeça, tem que colocar em prática. Mas como eu sei que não tem muita mulher que tem dificuldade de montar quebra-cabeça, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, Marlene, tenho muita dificuldade de montar. Sabe aquele quebra-cabeça de brinquedo? Eu tenho. Mesmo que esteja lá te colocando, eu não consigo. E muitas mulheres aqui também não tem essa condição, tem dificuldade de colocar o conteúdo da live de ontem quando a hoje para o emagrecimento saudável. Por isso que tem um curso. Por isso que está o curso, porque lá eu vejo qual que é a dificuldade dela. Então eu vou ajudar, eu vou pegar isso aqui e falar com ela, olha, junta aqui e faz, vai dar certo. Se não for desse jeito, eu falo com ela, dá uma giradinha assim, que a coisa encaixa. Não é assim que é o quebra-cabeça? Às vezes você pega o quebra-cabeça, a pecinha tá lá, aí você vai girando ela assim, você acha que ela encaixa assim, mas às vezes ela não encaixa, você tem que virar ela assim. É como aqui. Então, às vezes a pessoa acha que tá assim, mas ela tem essa dificuldade de perceber que tem que fazer um giro para encaixar. E é o que eu faço. É isso que é meu papel aqui. É ajudar você nesse processo. Entenderam? É isso que é meu papel. Então, vamos lá. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos de jantar. Olha bem, que é importante. Cada uma de vocês tem mulheres aqui de Portugal. Tem mulheres aqui do norte do Brasil, do sul do Brasil, tem mulheres da região central do Brasil, tem mulheres que são da Suécia, que moram na Suécia. Então, assim, eu vou dar o geral, mas eu por acaso, eu conheço um pouquinho da comida de Portugal, da alimentação de Portugal. Mas, por exemplo, eu não conheço, tem mulheres aqui do Pará também, eu não conheço muito bem o que tem lá no Pará. Por isso que eu falo de um modo geral e que também é outra diferença lá no curso, porque no curso eu vou fazer. A Joana, ela é do Pará. Eu vou falar, Joana, o que tem aí de alimento, de verdura, de fruta? Porque vocês acham que às vezes tem coisas diferentes. Por exemplo, fruta.
Lá tem um monte de fruta que a gente não tem. Em Portugal, por exemplo, eu sei que tem cereja, que o pêssego em Portugal é muito bom, tem bastante morango, tem ameixa, tem coisas diferentes que podem ser exploradas. Mas se eu falo assim, olha, tem que comer goiaba. Lá em Portugal tem, mas é comprada. Então ela vai preferir comer a cereja, o pêssego. Então a gente vai adaptando. É isso que eu vou ensinar aqui para vocês e no curso. Por exemplo, para o jantar, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho que comer comida mesmo, Marlene? Não necessariamente. Não pode ser um lanche, aquele lanche pão com manteiga, café com leite, tá? Porque ele é calórico e é muito carboidrato e gordura. Por exemplo, se você faz uma panqueca, eu costumo falar que é panqueca francesa. Por que é panqueca francesa? Não é porque é chique, não. É porque a panqueca francesa ela é muito fininha. Porque tem gente que faz panqueca da grossura desse meu dedo, né? Haja carboidrato, haja gordura, tá? Então, uma panqueca bem fininha. Aí você pode rechear essa, por exemplo, com frango desfiado, com queijo desnatado, com queijo light. Pode rechear com um pouquinho, você pode fazer uma mistura, por exemplo, com tomate, algum legume salteado. Por exemplo, uma salada, já que a gente recomenda não comer o tomate ou o alface, porque ele prejudica o sono, uma salada de tomate com mussarela, tá? Então a gente tem essas opções, um legume grelhado, um creme de abobrinha salteada, cenoura salteada. Você pode comer tudo isso aí. Você pode fazer, por exemplo, um soufflé. O soufflé, se você souber fazer, ele vai praticamente uma quantidade bem pouquinha de farinha de trigo, porque você faz um creme branco. Ou você pode fazer o soufflé somente com ovo, com a clara, com a gema e com legume. Por exemplo, um soufflé de espinafre, que é uma opção muito boa. E são preparações que te ajudam a dormir melhor. Por quê? Porque elas são leves e nutritivas. Tem bastante nutrientes que nosso organismo vai usar durante a noite. E quando eu penso lá no meu valor calórico, ele vai ficar aqui baixinho. Ou às vezes só o que o meu organismo precisa para o sono, que ele vai gastar no sono. Então a gente precisa disso. Outra opção também. Às vezes a pessoa janta muito cedo, porque, sei lá, ela vai para a faculdade, ela tem que jantar muito cedo, ela trabalha à noite. Quando chega em casa para dormir, para não ter uma distância muito grande, ela pode tomar um iogurte como uma fruta. Sabe uma outra opção ótima também de sobremesa? Olha, eu estou dando até uma dica aí de sobremesa para o jantar, coisa que muitas pessoas não fazem. Às vezes as pessoas comem uma barra de chocolate no jantar, não jantam. Ah, mas uma barra de chocolate dessa, gente. Uma barra de chocolate é leve, gente, a quantidade de gordura, o valor calórico que ela tem, tá? O que você pode comer? Uma fruta cozida. Uma dica, uma coisa muito boa. Pega uma pera, pega uma maçã, pica em fatias, leva no micro-ondas. Por 30 segundos, você vai ter uma sobremesa muito saudável, muito leve, de baixo valor calórico. Então, até sobremesa. Outras opções também para o seu jantar. Uma sopa creme de cenoura com tomate, frango, você pode colocar um pouquinho de peixe. E sempre lembrando, vai fazer essa sopa, usa a quantidade mínima de gordura, de óleo, né? Um pouquinho mesmo, você não precisa de mais do que isso. Você pode fazer uma sopa creme de abobrinha, uma sopa com chuchu, que é muito baixo valor calórico, com abóbora para dar uma cor, por exemplo, uma que eu gosto muito, chuchu, cenoura e tomate. Fica uma sopa, gente, deliciosa. E você pode colocar também frango nessa sopa. Ela fica com uma aparência muito boa, ela fica muito leve, ela é de baixo valor calórico e ela tem um valor nutricional muito bom, que o seu organismo precisa para ter uma boa noite de sono e um baixo valor calórico aqui, que não vai transformar em gordura. Por quê? Você vai ingerir aquilo
E aquela quantidade de calorias que você ingeriu nessa sopa, você vai usar durante o seu sono, não vai ser transformado em gordura. Não é isso que nós falamos? O que comer no jantar para não engordar, tá? Então é isso. Então assim, o que nós precisamos? Saber fazer escolhas corretas dos alimentos para o seu jantar. A quantidade, é como eu falei, mesmo que você faça lá uma panqueca integral, mas se ela for uma grossura assim, a panqueca cheia de massa, aí você não está usando um alimento a favor do seu emagrecimento no jantar. Então, se você vai lá e enche de queijo, um queijo engordurado, também aumenta o valor calórico. Então, é só usar de forma que eu estou ensinando aqui. Então, o que acontece? Aí a pessoa, tem gente perguntando assim, Marlene, você não vai passar a receita? Sim, eu vou passar a receita lá no curso, porque, gente, aqui não tem como eu passar tantas receitas. No curso, sim, vai ter aulas com receitas saudáveis, gostosas, práticas, que você consiga fazer no seu dia a dia, que não te toma muito tempo, porque eu sei que a sua vida é corrida como a minha. Você muitas vezes chega em casa cansado, então você quer uma coisa prática. E é o que eu ensino. Lá no curso eu dou tudo isso aqui, tudo mastigado, com receitas. E todas as receitas não é só para o jantar, para o café da manhã, para o almoço, para o lanche, para o jantar. São receitas práticas a favor do seu emagrecimento. Que você pode jantar e tira, por favor, dessa sua cabeça que jantar engorda. Não engorda. Eu janto todo dia, tá? Então, assim, o que é muito importante, gente? Claro, quando você tem um motivo, e no caso, qual que é seu motivo? Emagrecer. Qual que é seu motivo? Se sentir bem com você. Qual que é seu motivo? Se olhar no espelho e se sentir feliz. Aí você tem esse motivo para você começar a implementar na sua vida um hábito. E aí quando você começa a ver esse resultado, aí esse hábito vira uma rotina. Então assim, você tem que começar com o objetivo. Você tem que ter um objetivo. Eu vou emagrecer. Como eu tive um objetivo lá, eu vou mudar meu corpo. Eu vou aumentar meu percentual de massa magra, eu vou emagrecer. Então a gente tem que ter esse objetivo. Aí ele vira uma rotina pra gente. E aí fica tudo fácil, tá? Então, gente, tem alguma pergunta, tem alguma colocação? Olá, boa noite, boas dicas, muito obrigada. Eu vou começar a praticar. Então, assim, gente, isso que é importante. O conteúdo que eu dou aqui é para você aprender e colocar em prática. Agora, hoje no seu jantar. Veja o que você vai comer agora e fala, tá dentro daquilo que eu devo consumir? Se o seu objetivo é emagrecer. De repente não é emagrecer, eu não sei, tá? Se for emagrecer, veja o que você vai jantar. O pessoal de Portugal já jantou, né? Que já é tarde lá. Mas o pessoal aqui do Brasil ainda vai jantar, tá no horário de jantar. Então veja o que você vai jantar e pensa. Vale a pena você ir na geladeira, pegar alguma coisa e fazer uma transformação no que você tem? Você deve ter algum alimento aí que você consiga fazer um jantar que não te leve ao ganho de peso. Porque se for um hambúrguer, se for uma pizza, vai te levar ao ganho de peso. Vai fazer você engordar, tá? Então outra, né, que eu quero pedir para vocês é o seguinte: me inclua 10 minutos na vida de vocês, no seu dia a dia, que seja. Veja, se você acha importante essa live ou a outra, entra lá e veja. Faça com que eu esteja presente na sua vida, no seu dia a dia. Entra lá no conteúdo, todas as postagens que eu coloco, veja. Eu tenho certeza que você vai aprender, que você vai, aos poucos, colocando isso em prática e transformando a sua vida, se transformando. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu posso te ajudar.
eu tenho essa formação, tenho todo o conhecimento, eu posso ajudar você nesse processo de transformação. Mas para isso, você tem tipo assim que viciar em Marlene, porque senão você fica uma coisa, depois você não vê mais, então você não dá continuidade aos meus ensinamentos, fica tudo picado. Aí a sua peça do quebra-cabeça fica uma na sala, outra no quarto, outra no banheiro, você não sabe onde está nada. Então vai juntando aí que eu vou te ensinando. E claro, é importante também, porque que, como eu estou falando, algumas pessoas podem até com esse conteúdo gratuito conseguir encaixar todas as peças e ter o emagrecimento definitivo, mas não é a maioria não consegue. Às vezes é assim, ó, gente, tá aqui e precisa de fazer um encaixe, ó, precisa de fazer, tá assim, e tem que fazer, ela sabe, mas ela não sabe fazer isso, ó, para encaixar tudo, ó, às vezes a pessoa não sabe. Eu vou pegar uma coisa aqui, ó, agora eu não tenho aqui, que eu já usei muito. Eu já usei muitos, como os pacientes até trouxe uma live, o processo da transformação. Então, assim, muitas vezes você precisa de alguém para te ajudar a fazer esse giro aqui, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. E o que eu vou pedir também para vocês, antes de terminar a live, o evento, o mapa para o emagrecimento que vai acontecer em agosto. Lá eu vou mostrar o método que eu uso no curso para que o caminho, né, o método que eu uso para o seu caminho de emagrecimento saudável e definitivo. Então, se você quer emagrecer de forma saudável e definitiva, faça a sua inscrição neste evento que eu vou realizar agora em agosto. É importante que você se inscreva nisso, né? A gente vai colocar toda a data, o local, tudo direitinho. A Marlene falou que vai jantar legumes, isso mesmo, legumes salteados com pouca gordura. O que acontece? Nesse evento que eu vou até colocar aqui, olha, pessoal do Facebook, no Instagram, gente, já tá, eu já coloquei vários. Aí eu sempre tô colocando as postagens, mas e tá no link da bio também do Instagram. Se você quer, entra lá, clica e já entra, tá? É muito importante que você entre e participe desse evento se você quer emagrecer de forma saudável e definitiva. E o que eu vou pedir para você também, que você, depois dessa live, ela vai ficar salva, tanto o pessoal do Facebook com o Instagram, vai lá, interage nessa live que vai ficar salva. Sabe por quê? Se você for lá na live, der uma curtida, se você compartilhar essa live salva com uma amiga, se você for lá e fizer um comentário, o que o Instagram faz? O que o Facebook faz? Ele entende que esse conteúdo que eu passei para você é de relevância para muitas pessoas. Então ele faz uma questão automática. Vocês lembram do boca a boca? Tá? É como se fosse o boca a boca, só que é o online, né? Não existe mais o boca a boca, tá, gente? O que ele faz? Quanto mais pessoas vão lá e dão uma curtida na live que está salva, compartilha a live, quanto mais pessoas, o próprio Instagram e Facebook, ele começa a bombardear isso aí para mais pessoas. E se o conteúdo foi relevante para você, ele com certeza será relevante para outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui como vocês estão, tá? Comigo aqui. Então, assim, depois dessa live salva, vão lá, compartilhe com 2, 3 amigas, manda, vocês têm aqui, olha, para quem que não sabe, se o pessoal do Facebook quiser entrar no Instagram, eu vou abrir o meu aqui no outro celular. O que acontece? Quando vocês têm aqui às vezes eu sei que tem pessoas que não sabem, tá, gente? Por isso que eu tô explicando. O que acontece? Aqui embaixo, olha, quando a live... Não, vou entrar numa live minha mesmo aqui, num conteúdo meu, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, hoje eu coloquei isso aqui, ó. Tô falando, vocês já viram esse conteúdo? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem para vocês compartilharem. Deixa eu ver, aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui
Vou mostrar aqui, ó. Aqui tem um aviãozinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, pessoal do Face aqui, ó. Aqui assim tem um aviãozinho, ó, aqui. Quando vocês clicam aqui, ó, olha que aparece. Aparece esse monte de pessoas. Se você clicar aqui, ó, vou clicar numa pessoa aqui. Nesse aqui, ó, você vai enviar para essa pessoa. Então, se você tem 20 pessoas no contato, pode clicar aqui em todas que aparece lá. Isso aí, o Instagram, ele entende que esse é um conteúdo de relevância e ele começa a espalhar para outras pessoas também em toda parte do mundo. Então, é meu pedido de agradecimento, vamos levar informação para essas pessoas. Eu agradeço. Amanhã nós não temos live, mas na quinta-feira nós temos live. Eu vou colocar. Não esqueçam, ainda vou fazer postagem aqui no Instagram, no Facebook hoje. Vão lá, compartilhe, participe e se envolvam. Precisam da interação de vocês, do retorno de vocês para saber que está gostando ou não. Você é inspiradora, obrigada, Marlene, olha que carinho de vocês. Gente, é isso que me deixa motivada a estar todos os dias aqui, levar o conhecimento para vocês. Como eu falo, a gente não carrega conhecimento para lugar nenhum, a gente tem que compartilhar. Eu tive a oportunidade de estudar todos esses anos da minha vida para distribuir. E eu sou muito grata a Deus por estar aqui. Eu sou muito grata a vocês por vocês estarem me ouvindo aqui. Porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui nas redes sociais. Eu ia falar para ninguém. Então, assim, eu agradeço a presença de cada uma. Eu quero que vocês e já comecem, gente, coloquem em prática tudo que eu ensinei. Tá bom? Gente, amanhã tem conteúdo. Hoje vão lá e compartilhem o conteúdo. Tá lotado de conteúdo interessante para vocês. Eu fiz uma coisinha lá de uma fruta que é boa, que é a favor do emagrecimento de vocês. Cliquem lá, compartilhem e fala sim, eu vou fazer essa mudança. Vão lá e compartilhem. Meninas, um beijo, né? Que ó, aqui tá dando para ver. E o meu beijinho para vocês aqui, todas. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite. Muito obrigada. E até quinta e até no nosso conteúdo. Vão clicar lá, clica na live salva, clica no meu conteúdo e compartilha esse conteúdo para todo mundo. Se cada uma de vocês, pelo menos compartilhar com 2 pessoas, esse Instagram vai bombar aí. Vamos crescer, levar mais conteúdo a mais pessoas, tá bom? Um beijo com vocês, tchau. E se quiserem alguma informação também, compartilhar algo comigo, manda no direct que eu respondo para vocês. Meninas, mulheres, um beijo no coração e boa noite.